Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 9 de novembro e está no ar o Papo de Especialista, a parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada, a emissora da família. Hoje o tema é a prevenção ao sarampo, que é uma doença viral altamente contagiosa que pode causar complicações graves como pneumonia, encefalite, especialmente em crianças. A vacinação é fundamental para prevenir surtos e proteger a saúde pública. A minha convidada, quem vai me ajudar a entender melhor esse assunto, é a Aline Stipp, professora da PUC Paraná Campus Londrina, coordenadora do curso de Biomedicina. Antes disso, fique por dentro das novidades do Campus Londrina da PUC. Papo de Especialista. A PUC Paraná Londrina pode te ajudar a se tornar uma liderança. No curso de administração da universidade, você terá orientação completa para atuar estrategicamente na geração de resultados, estruturar organizações eficientes e formar equipes inovadoras. É a graduação ideal para quem deseja ser agente fundamental no processo de tomada de decisões e também um líder empreendedor, atento a processos de inovação e sustentabilidade nos cenários organizacionais dos mais diversos setores. Quer saber mais? Veja a grade curricular completa do curso no site da PUC. Já pensou em ter uma experiência internacional ainda durante a graduação? Na PUC Paraná Londrina, isso é possível. A universidade oferece possibilidades inovadoras de internacionalização para quem sonha com um currículo internacional e uma formação global feita para os desafios do futuro. São diversas opções: dupla diplomação, intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico, aulas em outras línguas, entre outras alternativas. Venha explorar o mundo com a PUC Paraná. Uma sociedade mais justa começa com a sua atitude. O curso de Direito da PUC Paraná Londrina está estruturado de forma a propiciar ao estudante o desenvolvimento de um perfil de excelência, um profissional cidadão com elevado nível técnico, autônomo, ético, solidário e responsável, criativo e capaz de produzir conhecimento e inovação. Agente de transformação da sociedade, capaz de comunicar-se de forma eficaz e de trabalhar de forma colaborativa. Durante a graduação, o estudante desenvolve habilidades para atuar em diversas áreas do direito e pode desempenhar carreiras jurídicas com alto grau de proficiência. Quer fazer parte da turma de Direito da PUC Paraná Londrina? Saiba as formas de ingresso no site graduação.pucpr.br. Papo de Especialista. No mês passado, após a confirmação de casos de sarampo na província de Rio Negro, Argentina, a SESA, Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, emitiu um alerta de risco. O objetivo é reforçar a vigilância e intensificar as medidas de prevenção em todo o estado. Embora o Paraná não tenha registrado casos recentes da doença, a proximidade com a área afetada e o fluxo constante de pessoas entre os dois países aumentam o risco de importação do vírus. O Brasil recebeu a certificação de eliminação do sarampo em 2016. No entanto, devido ao grande fluxo migratório e às baixas coberturas vacinais, o vírus voltou a circular entre 2018 e 2022, fazendo com que em 2019 o país registrasse 21.704 casos confirmados, perdendo desta forma a certificação. Sobre a prevenção ao sarampo, a minha convidada, quem vai me ajudar a entender melhor esse assunto, é a Aline Stipp, coordenadora do curso de Biomedicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Londrina. Bom dia, professora, seja bem-vinda, é sempre um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada pelo convite novamente, Renata, é sempre um grande prazer, né, levar uma informação de qualidade junto a vocês aqui da Rádio Alvorada. Professora, indo para a nossa pauta, quais são as causas do sarampo e como o vírus se espalha? As causas do sarampo são através das vias respiratórias, então como tosse,
né, a fala, gotículas de saliva transmitidas pelo doente. E é um vírus que se espalha rapidamente no ambiente. Além disso, Renata, ele consegue ficar por horas presos em superfície. Então, ao tocar superfícies contaminadas, o indivíduo pode levar esse vírus até a boca e se contaminar também. Então, aquele alerta que a gente tinha em relação ao coronavírus, de higienizar superfícies, numa situação, né, que isso não aconteça, mas em uma situação, em um contexto onde muitas pessoas estão com sarampo, essa medida provavelmente precisa voltar à tona. Sim, o álcool em gel novamente terá que ser utilizado, né? Porque é o contato do vírus com a nossa mucosa, com o nosso corpo, que vai ser o início daí da doença. Professora, e quais são os principais sintomas e como o sarampo se manifesta? Os principais sintomas iniciam com uma febre alta, coriza, conjuntivite, né? E os sinais que são manchas brancas dentro da boca, conhecidas como sinais de Koplick, desculpa. E depois de 3 a 5 dias desses sintomas, começam a aparecer manchas, né? Principalmente na face, que vão se espalhar pelo resto do corpo. É uma doença que só atinge crianças ou qualquer pessoa, independente da idade? Se não tiver imunizada, corre risco? Sim, nós temos vários grupos de risco, né? Principalmente as pessoas que não podem tomar vacina, que sim, qualquer faixa etária pode sim ser acometidos pelo vírus do sarampo. Professora, quais seriam esses grupos de risco, além dessas pessoas? Recém-nascidos, porque a gente tem que lembrar que a primeira dose, a tríplice viral, ela é dada com 1 ano, com 12 meses. E aí a outra dose, a segunda dose, é aos 4 anos. Então a gente tem os recém-nascidos, né? E nós temos outros grupos, como pessoas com imunidade baixa, são as pessoas com imunossupressão, que a gente chama, que não podem ser vacinadas. Essas pessoas são principais os grupos de risco que podem desenvolver. Professora, quais complicações de saúde podem surgir em decorrência do sarampo e como elas afetam a recuperação dos pacientes? A grande preocupação com o sarampo são as síndromes, né, que tem a encefalite, né, que é uma inflamação no sistema nervoso, e nós também temos as pneumonias graves causadas por esse mesmo vírus. Né? Então, dependendo de uma pessoa, principalmente as pessoas não vacinadas, que não têm uma imunidade protetora, acabam tendo a preocupação para evoluir para esses quadros mais graves. Né? Então, dependendo muito do organismo, se ele é vacinado e tem alguma outra doença de base, uma doença crônica, por exemplo, pode também evoluir para esses sintomas, né, mais graves, principalmente os não vacinados. Os não vacinados é a preocupação da evolução. Então, assim, a vacina, ela previne para não gravidade desse quadro. Então, o paciente, né, a população que não é vacinada, ela corre o risco, sim, de desenvolver esse sarampo mais grave. E aí pode, inclusive, agravar e resultar em óbito. Sim, sim. Tanto a pneumonia, né, porque é uma pneumonia muito grave, mas principalmente os quadros de encefalite. Então, a senhora comentou agora na resposta. A vacina não me deixa imune ao vírus, ela me deixa imune ao agravamento, é isso? Sim, o que acontece? Quando a gente é vacinado, a gente tem aí os anticorpos de memória. Então, esse vírus, ao entrar no organismo, o nosso organismo vai responder rapidamente na produção de anticorpos, vai atacar com mais agressividade esse vírus. Então, a pessoa que não tem a imunidade não vai produzir esses anticorpos de imediato. Então, o que acontece? A doença, ela transcorre. Então, febre alta tem os sintomas clássicos, as manchas, e pode agravar para quadro de encefalite e também pneumonia. Na questão da pessoa vacinada, vai pegar o vírus, né? Porque o vírus vai entrar no organismo. O que pode acontecer? Uma diminuição dos sinais e sintomas. Então, a febre alta pode ser menos dias, né? Ou então uma febre alta, mas não 38,5, 39, uma febre mais branda. Então, não tem a exacerbação dos sintomas nessa pessoa vacinada. Professora, eu vou fazer mais uma vez um paralelo com a Covid, que foi um dos casos de saúde pública mais graves que a gente teve, né? Então, às vezes fica mais fácil para a gente entender essa questão. Então, vamos pensar. Lá em 2020, quando a gente ainda não tinha vacina, quando estava nesse processo de desenvolvimento, a gente tinha muitas confirmações diárias, com muitos casos graves e um número de mortes alto. A partir do momento que a vacina foi introduzida e que ela foi sendo aplicada na população,
A gente teve uma redução no número de casos, mas não deixou de existir a Covid. O que a gente deixou de ter é aquele desespero nos hospitais, falta de leitos, falta de casos graves e uma redução expressiva também no número de mortos. No caso do sarampo, a questão é semelhante? Isso, é semelhante, para a gente lidar com um vírus altamente contagioso, né? Então, a transmissibilidade desse vírus é muito alta. Então, o que acontece? Se eu tenho uma população suscetível a esse vírus, eu vou ter quadros mais graves acontecendo e casos de óbitos provavelmente aumente. Se eu tenho uma população que está vacinada, eu tenho controle disso. Então, eu não vou ter exacerbação. Então, aquele paciente ele vai ser controlado dentro de casa. Ele, sim, pode ser diagnosticado. Ele, por ser uma alta contagiosa, essa doença, ele vai ter que ter uma reclusão dele dentro de casa. Porém, eu não vou ter a preocupação com o agravamento dessa doença e aí eu não vou ter a ida até os hospitais, tudo o que aconteceu no período da Covid. Então, a vacina, ela diminui os sintomas, mesmo o doente tendo a doença. Ele vai diminuir a esses sintomas e não vou ter o risco de agravamento de quadro. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professora, a gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta a tratar sobre o sarampo e principalmente sobre vacina, que é uma forma de garantir mais saúde para você e para toda a sua família. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Segundo bloco do Papo de Especialista, a parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada. O tema de hoje é sarampo e eu converso com a Aline Stipp, professora da PUC Paraná Campus Londrina, coordenadora do curso de Biomedicina da instituição. Professora, a gente tratou sobre a forma como o sarampo é transmitido, que ele é altamente transmissível, por isso a necessidade da vacina, por isso a necessidade desses cuidados. E como o sarampo pode impactar o sistema imunológico a longo prazo, mesmo após a recuperação da infecção? O sistema imunológico, tratando de uma doença viral, ele faz como se fosse uma depressão. O que é isso? A hora que eu tenho uma infecção, é como se o nosso organismo ele tratasse só aquela infecção. E aí, ele esquece outras áreas de proteção. Então, o que acontece? Outras áreas elas ficam suscetíveis. Então, o grande problema de um processo infeccioso a longo prazo é que eu tenho o que a gente chama de infecções secundárias, né? E tratando de erupções da pele, é pior ainda. Porque a nossa pele ela é colonizada por outras bactérias. Então, eu tenho uma infecção viral onde o meu sistema imunológico está tratando dela e eu tenho abertura a outras infecções. Então, isso pode agravar ainda mais o sarampo. Então, a médio ou longo prazo, essas complicações podem vir a aparecer sim, principalmente pacientes que têm a imunidade já comprometida. Então, se eu falar de um indivíduo não vacinado, onde eu tenho um vírus atacando e o meu organismo tentando fazer essa recuperação, eu tenho abertura a essas infecções secundárias também. Professora, a senhora já comentou no bloco anterior, mas eu vou pedir para reforçar. Qual é a importância da vacina na prevenção do sarampo? A vacina, então, a gente está falando na primeira infância. Então, uma vacina que ela é dada na primeira infância e essa imunização vai para a vida inteira. Então, são 2 doses. Uma dose aos 12 meses e outra aos 4 anos, que é um reforço que a gente chama. O que acontece? Quando esse bebê, né, essa criança, ele tem essa vacina já na carteirinha, já tomou essa vacina, como a gente trata de a gente morar num país que ele tem uma fronteira muito aberta e essa regionalização ser muito forte, né, de pessoas, se essa criança ela for vacinada, ela entrar em contato, então ela não vai. Muitas vezes os casos são assintomáticos desses indivíduos vacinados. Então a cobertura vacinal ela se faz essencial devido à coletividade. E por se tratar de um país muito grande, né, uma população gigante, né, a gente tem uma população muito alta e a gente tem muitas fronteiras com outros países e também essa fronteira aérea um pouco aberta epidemiologicamente falando.
Professora, repete, por favor, quais são, então, as vacinas que são recomendadas logo na primeira infância? Então, a vacina tríplice viral, né, que é sarampo, rubéola e cachumba. Daí a gente tem as outras, a rotavírus também é uma vacina que ela é obrigatória também, tá no calendário nacional de imunização, e várias outras doenças que são as anuais, então a da gripe, né? Tem também a da pneumonia, hoje também, antigamente, a gente falar, há 5, 6 anos atrás, era uma vacina que não estava no calendário de imunização, hoje ela já está integrada. Então, o calendário de imunização, então o Brasil, por muito tempo, Renata, ele foi um exemplo de imunização. E devido a essas má informações, as desinformações, a gente veio perdendo essa credibilidade perante as vacinas. E foi quando, em 2019, a gente perdeu o credenciamento da erradicação do sarampo. Então, em 2019, a gente perdeu devido a alguns casos de sarampo dentro do território nacional. E esse processo de reconstruir essa credibilidade das vacinas, mostrar à população que elas são eficazes, que elas são importantes, é um trabalho custoso, né, professora? É um trabalho em várias frentes e que tem aí se prolongado, tem sido realizado ao longo dos anos, mas ainda assim a gente tem, em algumas vacinas específicas, a cobertura abaixo do recomendado. Sim, se tratando que a gente tem uma população que recebe informação 24 horas por dia, né, porque hoje a informação está na palma da mão, a gente deveria usar isso a nosso favor. Então, a gente tem várias campanhas, tem o Zé Gotinha para paralisia, tem campanhas contra o sarampo e outras campanhas também contra a gripe, né, contra a pneumonia. A gente tem várias campanhas acontecendo anualmente, né, pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde. O grande problema antigamente a gente tinha até as populações de difícil acesso, né, a gente fala de populações remotas. Hoje a gente tem uma população dentro dos grandes centros que também são de difícil acesso devido a essa desinformação, que são as campanhas anti-vacinas. E é um trabalho de formiguinha. Hoje a gente sabe que, por exemplo, uma mãe que vai lá para fazer o recredenciamento do CRAS, lá no CRAS, onde vai receber uma Bolsa Família, ela precisa ter a carteirinha de vacinação dos filhos em dia, senão ela não consegue fazer esse recredenciamento. Isso é uma coisa muito importante. Então, anualmente, o sistema já tem esse reconhecimento, como que está a população frente à vacinação. E chegando perto, essa pessoa ela já está tão condicionada que chegando perto desse recredenciamento, ela já vai até o posto de saúde próximo da casa dela e já fala, vamos colocar em dia as vacinas. Então, isso já é uma atitude bem positiva. Só que o que me preocupa são as pessoas que têm mais informação. Então, porque, por exemplo, uma escola ela não pode exigir ou então não matricular a criança por falta de vacina, né? Isso a gente já tem na nossa Constituição. Porém, as campanhas elas têm que ser mais assíduas e o boca a boca, tá? Respeitando, sim, né, a mãe que não queira vacinar, nada de imposição. Mas a gente precisa trazer a importância para a população. Por que você levar o filho? Né? O filho hoje, né, o menor de idade, ele não tem autonomia. Mãe, eu quero ser vacinado. Quem faz isso é a mãe. Mas a gente levar a importância da vacina, você levar para essa mãe a preocupação de mãe mesmo. Né? Olha, é importante pensar no coletivo, né? Pensar na saúde do filho. Muitas vezes mora a avó, o tio, tem problemas de saúde de base. Então, assim, eu acho que é a informação como um todo. Entendeu, Renata? A gente levar uma informação verdadeira, porque existiu, né, na pandemia essa questão da vacina, do Covid, por mais que a gente explique e reexplique, houve sim uma fake news e um movimento anti-vacinas muito grande, que já existia, só que não tinha tanta repercussão. Então, a gente falar que a gente era um país de 93% da população vacinada, hoje ainda a gente está na casa de 63%, 64%, mas a gente caiu durante a pandemia para 52%. Um país populoso ter apenas 50% da população vacinada não é legal, porque a gente tem áreas endêmicas e essa fronteira aberta com outros países onde a vacinação não é obrigatória. Então, existe sim uma grande preocupação dentro do território nacional.
No momento em que a imunização era mais necessária, a gente teve essa queda tão brusca. Sim, porque assim, o grande problema é que, se tratando de vírus agora, a gente tem um vírus conversando com outro. E se você pegar um organismo onde tenha 2 infecções virais, e o vírus é altamente mutante. Eu estou falando de um organismo, né, de um material genético com alta complexidade e de muitas mutações. Tudo bem que 90% das mutações do vírus, o vírus não sobrevive, ele acaba sendo exterminado. Porém, eu tenho a grande preocupação devido a esse entra e sai, essa miscigenação muito grande. Professora, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco eu quero ainda tratar com a senhora sobre a baixa cobertura vacinal. Não desligue o rádio. Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Papo de Especialista, hoje é o dia 9 de novembro, eu converso com a professora Aline Stipp e a gente fala sobre a prevenção ao sarampo. Antes disso, fique por dentro das novidades do campus Londrina da PUC. Papo de Especialista. A PUC Paraná Londrina pode te ajudar a se tornar uma liderança. No curso de administração da universidade, você terá orientação completa para atuar estrategicamente na geração de resultados, estruturar organizações eficientes e formar equipes inovadoras. É a graduação ideal para quem deseja ser agente fundamental no processo de tomada de decisões e também um líder empreendedor, atento a processos de inovação e sustentabilidade no cenário organizacionais dos mais diversos setores. Quer saber mais? Veja a grade curricular completa do curso no site da PUC. Já pensou em ter uma experiência internacional ainda durante a graduação? Na PUC Paraná Londrina, isso é possível. A universidade oferece possibilidades inovadoras de internacionalização para quem sonha com um currículo internacional e uma formação global feita para os desafios do futuro. São diversas opções: dupla diplomação, intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico, aulas em outras línguas, entre outras alternativas. Venha explorar o mundo com a PUC Paraná. Uma sociedade mais justa começa com a sua atitude. O curso de Direito da PUC Paraná Londrina está estruturado de forma a propiciar ao estudante o desenvolvimento de um perfil de excelência, um profissional cidadão com elevado nível técnico, autônomo, ético, solidário e responsável, criativo e capaz de produzir conhecimento e inovação. Agente de transformação da sociedade, capaz de comunicar-se de forma eficaz e de trabalhar de forma colaborativa. Durante a graduação, o estudante desenvolve habilidades para atuar em diversas áreas do direito e pode desempenhar carreiras jurídicas com alto grau de proficiência. Quer fazer parte da turma de Direito da PUC Paraná Londrina? Saiba as formas de ingresso no site graduação.pucpr.br. Papo de Especialista. Professora, resumindo o que a gente conversou no bloco anterior, a gente pode afirmar que a baixa cobertura vacinal foi um dos fatores para o retorno do sarampo ao Brasil. Sim, podemos afirmar sim. Né, como eu já havia citado, em 2019 a gente perdeu, né, o censo de erradicação do sarampo. E o engraçado é que foi 2019, e a gente fala, a pandemia, mas a pandemia começou em 2020. Então, já demonstra que a gente já tinha um processo anti-vacina muito forte, né? Devido realmente às desinformações, né? Então, esse processo já perdura aí por 10 anos, vamos falar, né, a longo prazo, mas 10 anos dessa desinformação crescendo, e aí, assim, o sistema não vacinal, né, de estar colocando a população em risco ao ressurgimento dessas doenças. Professora, a gente conversava lá no início que o sarampo ele é altamente contagioso e ele é transmitido a partir das gotículas, saliva, quando a pessoa espirra, enfim. Pensando então no contexto das crianças ali na pequena infância, quando essas crianças convivem, seja num parquinho, seja numa sala de aula,
elas não têm cuidado, até mesmo por desconhecimento. Então, é mão na boca, pega no amiguinho, é um brinquedo, um mordeu o brinquedo, foi lá e passou para o outro, que mordeu também. Num contexto em que o meu filho, ainda que vacinado, esteja em contato com crianças não vacinadas, de alguma forma ele também é colocado sob algum risco, né? Sim, sim. E as crianças, né, que são vacinadas, mas entram em contato, elas podem ser um reservatório. Tá? Esse vírus ele vai entrar, ele vai fazer um ciclo replicativo e não vai causar doença porque o sistema imunológico vai atacar. Porém, ele transmite também. Então, o paciente assintomático, ele transmite também. Então, eu tenho uma doença altamente contagiosa sendo transmitida. Então, é o que a gente falou do Covid. Ah, Aline, mas assim, diminui o número de casos, mas a doença continua existindo, porque a gente tinha positividade. Por quê? A gente tem vírus em circulação, porém não causando doença grave. É a mesma coisa que acontece com o sarampo. Então, por exemplo, a minha filha é vacinada, entra em contato, ela leva esse vírus para casa. Eu posso pegar, também sou vacinada e vou transmitindo assim sucessivamente, pessoa para pessoa. Porque o contágio, ele é de pessoa em pessoa. Então, principalmente a criança que não tem esse cuidado, ela rela em tudo, compartilha brinquedo, compartilha copo, compartilha mamadeira, essas coisas, chupeta. Às vezes você vê a criança, tira a chupeta, o outro pega na boca. Sim, a gente pode ter esse tipo de contágio. E a senhora comentou também, além da baixa cobertura vacinal, o processo migratório, contato com outras populações que não são vacinadas, um país com dimensões continentais que faz fronteira com muitos países onde o sistema de vacinação não é igual ao nosso. Isso mesmo. Aí a gente tem aí as fronteiras, que a gente fala fronteiras abertas, epidemiologicamente falando, e a gente tem esse vai e vem de pessoas. Porque, assim, existe uma barreira sanitária? Não existe uma barreira sanitária. Né? Porque a barreira sanitária existiu na época do Covid, né, que fechou sanitariamente algumas barreiras, algumas fronteiras ainda, né, com alguns países. Mas a extensão territorial do Brasil inviabiliza isso. Então, o que a gente tem que fazer? Resguardar a nossa população. E qual que é o melhor método? Vacinando a população. Então, talvez fazer uma campanha mais assídua em cidades que fazem realmente fronteira com esses países, né? E fazer uma força-tarefa para levar essas informações de qualidade, da importância. Então, assim, talvez a gente tenha que mudar o discurso e falar sobre a importância da vacinação. E não falar, a vacinação é importante, tal. Então, levar a importância para conscientizar a população que eu preciso proteger o meu filho, mas eu também preciso proteger o vizinho, o outro vizinho, o amigo e o colega. Professora, há um tempo atrás eu conversei com o secretário municipal de saúde, o Felipe Machado, e toda vez que ele vem aqui na rádio ou que eu o encontro, a gente fala sobre baixa cobertura vacinal, porque infelizmente é uma questão que tem atingido várias vacinas, né? Não é um caso específico. E aí o secretário Felipe Machado comentava sobre isso com bastante preocupação, falava sobre ações fora das unidades básicas de saúde, depois o governo do estado acabou fazendo isso recentemente agora nas escolas estaduais. Seria uma forma de tentar chegar mais perto dessa população? A gente também comentou sobre isso no bloco anterior. Levar a vacina até a escola, usar a escola como uma ferramenta para disseminar essa informação positiva e essa informação verdadeira? Eu acho assim, eu penso que sim, mas assim, antes de levar a vacina, porque seria uma facilidade para a mãe. Teria que ter um processo de conscientização desses pais para que eles autorizem a vacina a ser dada na escola. Mas eu acho assim que todo agente de saúde, e eu estou falando de todas as profissões relacionadas à saúde, deveria ser um canal de comunicação. Então a gente tem o programa da saúde da família, onde o agente de saúde vai até a casa, né, daquele doente. E lembrar que aquele doente não mora sozinho. Existe a mãe, o pai, o neto, o filho. Talvez fazer um trabalho com esses agentes de saúde. A hora que ele for fazer uma visita, né, seja por causa de uma medicação, de uma doença, tal, levar essa informação. Olha, a gente está tendo campanha de vacinação contra tal coisa. Você tem família? Deixar um informativo, né? Ou então fazer um canal direto
né? Então, o que a gente vê muito, por exemplo, na campanha do Zé Gotinha. O Zé Gotinha aparece na televisão, você pode ver que pipoca outdoor sobre o Zé Gotinha. Aí, passa o ano, existem outras doenças. Por que não fazer isso o ano inteiro? Ah, Aline, mas publicidade. Não só publicidade, mas o agente de saúde ser esse canal de informação. E ele levar. Porque a gente tem um programa de saúde da família muito, muito importante e muito eficiente. Então, você ser o porta-voz do que realmente seja necessário para a população. Eu me lembro até no período da pandemia que muitos analistas consideraram que a pandemia não ia assumir números tão graves aqui no Brasil, justamente porque a saúde da família, essas equipes seriam utilizados como um alerta, como uma forma de identificar casos mais rápido, de isolar a população contaminada mais rápido, mas enfim, não foi o que acabou acontecendo. Outro aspecto que eu já ouvi outras pessoas comentarem, eu quero saber a opinião da senhora quanto a isso. Talvez uma das motivações, e não que isso seja justificável, mas talvez uma das motivações para as pessoas deixarem de vacinar é que elas não veem mais pessoas sofrendo com aquelas doenças. Por exemplo, paralisia, né? O Zé Gotinha foi criado justamente como esse símbolo. E aí a gente fala de meados da década de 80. Então a gente fala aí de quase 40 anos. Será que o fato da gente, felizmente, não ter pessoas mais sofrendo com sequelas da paralisia faz com que a população relativize? Ah, ninguém está doente, então não existe mais esse vírus. Por que eu vou vacinar o meu filho? Sim, com certeza. Né? É o tal do... eu não estou vendo, então não existe. Né? Só que o vírus é muito mais que isso. Então, hoje, ele está silenciado. Né? A gente sabe que a paralisia ela está silenciada. Não é que não existe mais o vírus, ele está silenciado. Mas, a partir de um contágio, eu vou ter os sinais e sintomas. Então, assim, pode ser que não aconteça hoje, mas daqui 2 anos, 1 ano. Então, a gente tem que pensar no hoje para a gente ter o benefício do amanhã. Então, realmente, talvez, eu não estou vendo, então não existe esse vírus. Não, isso aí é só, né, é balela, igual a gente tem essas desinformações. E realmente é isso. Trazer isso à tona novamente pode causar um problema na população. Então, um medo, né? Então, talvez falar que, olha, graças a Deus, muito obrigado, a gente não tem uma pessoa com paralisia infantil devido a essa aparição do Zé Gotinha, né? Porém, ele é uma figura, então ela tem que estar constantemente na cabeça. Então, talvez a população pense assim mesmo, Renata, olha, eu não estou vendo ninguém com paralisia, com aqueles sintomas, né, clássicos, né? Talvez ele não dê a vacina devido ao não surgimento mesmo desses, visivelmente. Professora, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco da nossa conversa. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Último bloco do Papo de Especialista deste sábado, parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada. Hoje a gente trata sobre o sarampo com a professora Aline Stipp, que é a coordenadora do curso de Biomedicina da PUC Paraná Campus Londrina. Professora, a gente está finalizando a nossa conversa, mas talvez alguém chegou um pouquinho depois e não ouviu a senhora explicando quais são as principais causas do sarampo e como esse vírus se espalha. A senhora poderia repetir, por favor? As causas do sarampo, a transmissão acontece, né, ele é altamente contagiosa por gotículas salivares, né, do trato respiratório. Então, quando o doente tosse, fala ou espirra, a gente tem essa transmissibilidade acontecendo. Quais são os principais sintomas? Febre alta, tosse, coriza, conjuntivite. No início, sinais brancos, manchas brancas dentro da boca, que são sinais de Copic, e após 3 a 5 dias, a aparição de manchas na pele, iniciando no rosto e depois se espalhando pelo corpo todo. Professora, a senhora já mencionou também, mas vale reforçar, quais são os grupos mais vulneráveis ao sarampo? São as pessoas não vacinadas, né? Então, a gente tem a primeira dose acontecendo aos 12 meses e a segunda aos 4 anos. Então, são os recém-nascidos até a primeira dose e também as pessoas que não podem tomar a vacina, né? Que são as pessoas que têm a imunidade comprometida. Professora, de repente, alguém está ouvindo a gente e não foi vacinado na primeira infância contra o sarampo.
É possível ser vacinado na idade adulta, um pouco mais velho? Como que funciona? Precisa verificar o caso, né, Renata? Tem que ir até um posto de saúde e com a carteirinha de vacina. Eu perdi a carteirinha de vacina. Não tenho certeza. Aí o posto de saúde é quem vai verificar se há necessidade de tomar, sim, e quais as vacinas eles vão dar prioridade. Professora, agradeço imensamente pela presença da senhora, por toda a partilha, por toda a reflexão. Tem algum ponto que eu não tenha perguntado, algo que a senhora considere relevante falar sobre sarampo, sobre vacinação? A vacina a tríplice é aquela vacina que é dada, uma das principais na primeira infância. Acho que a gente tem que reforçar, né? É uma das principais vacinas dadas porque ela trata de 3 vírus altamente contagiosos, então cachumba, sarampo e a rubéola, e são vírus que quando a criança adquire, ela não é vacinada, a gente pode ter um agravamento muito perigoso, deixando sequelas para essa criança, né? Então, cada um dentro da sua importância. Mas são 3 vacinas, então é uma picadinha que vai imunizar contra 3 vírus importantes que pode causar grandes impactos na vida dessa criança. Professora, aqui a gente tratou especificamente sobre o sarampo, mas vacina é sempre importante, vacina salva vidas e a gente tem uma grande quantidade, um número muito expressivo de vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Isso, o calendário de imunização, né, nacional, ele é um calendário muito amplo e tem certinho. Então, na hora que você abre sua carteirinha de vacinação, você sabe quando você deve tomar cada vacina. Então, ele é altamente explicativo. Então, tem lá um quadradinho que tem escrito, geralmente, quando você vai tomar uma vacina, eles já verificam todas e coloca lápis quando você deve tomar uma outra vacina. Dá uma olhadinha, vê se está em dia. Não está em dia, procura uma UBS mais próxima de casa e coloque esse calendário em dia, que o benefício vai ser para a sua saúde e também da população. Professora, muito obrigada. Um excelente final de semana para a senhora e até uma próxima conversa. Eu agradeço, muito obrigada a você, Renata, a Rádio Alvorada, e que a gente leve informações de qualidade sempre para a população. Você está ouvindo Papo de Especialista. E agradeço também a você que esteve em nossa companhia nesse finalzinho de manhã de sábado. Papo de Especialista é uma produção entre o Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada com a assessoria de comunicação da PUC. A apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Eu volto no próximo sábado com mais um Papo de Especialista. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.